Amém? Abra sua Bíblia em João 16, deixa aberto em João 16, feche seus olhos. Senhor Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, entramos na Tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor uma liberação do Teu Espírito nesse local, Senhor, pois nós vamos falar dele, do Teu Espírito, do Consolador, como foi falado no primeiro momento dessa reunião aqui, um Espírito inabalável, um Espírito que nunca falha, que sempre estará conosco todo o tempo. E o Senhor Espírito Santo de Deus começa a encher esse local com a sua presença, com o seu transbordar, com o seu sobrenatural. Que cada pessoa que esteja aqui nesse local comece a ser inundado pela tua presença. Tira todo peso, Senhor, do coração, todo peso na mente, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe da aflição de cada homem, de cada mulher que está aqui. Eles são vencedores porque eles estão aqui nessa quinta-feira para buscar orientação sua. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, comece a transbordar na vida dessa mulher que está preocupada, na vida desse homem que está cansado. Ó Senhor, Tu és o nosso Consolador. A sua fortaleza está em nós, porque foi promessa do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Versículo 16, 7. Diz: a obra do Consolador. Foi falado aqui logo no começo, um Espírito inabalável. Para que o Senhor viesse nos dar um Espírito inabalável. Não foi isso aí, a gente não combinou, a pastora não combinou comigo. Mas essa palavra já estava no meu coração. E só foi a confirmação, pastora. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito inabalável. Se nós abrimos o nosso coração verdadeiramente, esse Espírito inabalável, ele vai nos conduzir a toda a verdade, porque é a promessa do Senhor. O Senhor falou a Josué: ser forte e corajoso. E nós temos que ter essa fortaleza no Senhor. Amém? Versículo 7 diz assim: porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verás mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ponto. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor estava conversando com os apóstolos aqui. Muitos deles estavam assim, meio receosos. Eles não tinham compreendido ainda a obra do Senhor que iria acontecer. E eles estavam muito duvidando até duvidando do próprio Jesus, do que eles iam fazer, mas só que o Senhor, Ele liberou uma promessa para eles. Essa promessa chegou até nós, que é esse Espírito, o Espírito da verdade. Porque só quem recebe o Espírito Santo de Deus compreende
toda a verdade do Evangelho, quando nós damos liberdade a esse Espírito. Porque muitas vezes, amados, a pessoa vem até aqui na frente, ela recebe o Senhor, ela recebe o Espírito Santo de Deus, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, ela faz parte do Senhor, mas o que essa pessoa faz? Ela pega o Espírito Santo de Deus, coloca, guarda ele e quer viver a sua própria vida. Não adianta, porque ele não está deixando que o Consolador faça a obra dele, que é convencer de toda a verdade. Que verdade é essa? Que nós somos pecadores e precisamos, carecemos todo o tempo da misericórdia, do mover de Deus na nossa vida. Porque é assim, a gente está até conversando com o pastor, ele estava falando conosco, muitas pessoas fazem assim: primeiro eles tomam a decisão, eles vão fazer alguma coisa, primeiro eles tomam a decisão e depois eles vêm para pedir orientação. Quando já a decisão já está feita, a decisão já está tomada, já está acontecendo aquelas coisas todinha, ele vem com os pastores para que os pastores venham orar para que aquilo dê certo. Mas por que não vieram antes? Olha, pastor, eu estou querendo essa decisão assim, assim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, mas sobre os pastores pesa uma orientação maior, porque eles têm mais conexão. Não vou dizer que nós não temos, mas eles têm mais intimidade, porque às vezes busca mais, às vezes a gente não busca o suficiente. E o pastor paga o preço, a pastora paga o preço por cada um de nós. Para quê? Para que nós venhamos ser orientados. Porque o Espírito de excelência, o Espírito, como a pastora falou, esse Espírito inabalável habita sobre os pastores. Há uma unção poderosa sobre a vida dos pastores. Mas só que as pessoas, elas tomam as atitudes primeiro, elas vão fazer as coisas primeiro e depois ela vem com o pastor, com a pastora. Pastor, olha, eu já fiz isso, aquilo outro, tomei essa decisão, aquilo e outro, e eu gostaria que o Senhor abençoasse aí. Aí às vezes o pastor, não, beleza, a função do pastor abençoar. Abençoa a hora, aí a coisa dá errada. Tudo dá errado, começa a dar errado, aí vem culpa o pastor. Não, a oração do pastor não valeu de nada. Mas se a coisa começa errada, ela vai continuar errada até cessar aquilo e começar tudo de novo. Porque não adianta você começar uma coisa errada, vai terminar errado. Uma decisão, tipo assim, decisão de casamento, decisão de comprar alguma coisa, de montar alguma coisa, às vezes é laço. A gente conversa muito com o pastor, às vezes é laço. Às vezes o inimigo está jogando aquilo ali para pegar principalmente a pessoa que está em cima do altar, para pegar a pessoa que está envolvida com a obra, casal. Então às vezes a pessoa não está vendo no âmbito espiritual. Por quê? Porque não deixou o Espírito Santo de Deus ter liberdade verdadeira para fazer a obra na vida da pessoa. Ele está falando aqui o Espírito da verdade, né? 10, 9, do pecado porque não crê em mim. 10, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Porque as pessoas hoje, elas estão acreditando mais na internet, nisso aqui. Muitas vezes na rede social, muitas vezes no YouTube, a pessoa já não vem mais para a igreja, pega lá aquelas pregações de certos pseudos pastores, a pessoa que não é nem pastor, a pessoa que não tem nem o Espírito Santo de Deus, se teve, está muito longe dele, e começa a falar meio monte de coisa. Começa a falar que já aconteceu o Apocalipse, né? Eu estava começando, falei com o pastor, eu conheci uma pessoa há mais de 20 anos, acho que por aí, uns 20 anos, eu conheci ele na igreja. Ele começou como líder de célula,
depois ele passou para pastor evangelista, depois pastor e era bispo, lá em Canaã. Aí outro dia eu falei com ele, né, pastor, o bispo sou por aqui. Não sou mais bispo. Que é isso? Não sou mais, porque me expulsaram da congregação. Me taxaram como doido. Por quê? Porque a visão dele, na minha opinião, a visão dele foi aberta, mas o entendimento foi cegado. Porque ele acreditou mais no que ele estava vendo no YouTube, naquelas pregações, que a pessoa ela fixa naquelas pregações, mas não procura o ponto principal, que é a verdade, que é o Espírito da verdade. Aí ele deixa ser enganado pelo espírito enganador. Ele tentou me convencer que o Apocalipse já começou, já teve o Apocalipse, Jesus já veio, o dízimo não é pensado esse tempo. É aquela meio mundo de baboseiro que estão falando na internet. Eu falei, rapaz, não, eu vou mandar para ti, para você ver. Ele mandou 52 vídeos da internet. Eu falei, não vou assistir nenhum, porque isso é tudo espírito do engano. Porque se você fixar nisso aí e não procurar na Bíblia, você vai ser enganado todo tempo. Porque não adianta você receber o Espírito Santo de Deus e estar confiando nas coisas da internet. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, a verdade do Senhor, ela vem sobre sua vida. Você não é enganado. E muitas pessoas hoje estão sendo enganadas pelo esse espírito do engano que está presente nas congregações, está presente em todo local. O Senhor está falando, o príncipe desse mundo já foi julgado, ele já está julgado, ele já está condenado, mas só que ele insiste, quanto mais pessoas ele levar para o lado dele, é melhor, porque a obra dele é fazer isso, é desfazer a obra do Senhor, é enganar as pessoas, levar a pessoa para o engano, levar a pessoa a se desviar do caminho do Senhor, se desviar do matrimônio, se desviar de um curso, se desviar, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Mas quando nós nos blindamos com o Espírito da verdade, o Espírito da verdade ele vai te revelar, olha, não vai por aqui que é laço, porque você está conectado com a verdade, ele vai te revelar. Não é assim que a palavra de Deus está falando? Ele vai te revelar toda a verdade, mas quando você deixa, porque como eu falei, muitas vezes a pessoa prende o Espírito Santo de Deus, ela pega na gaveta do coração dele, tem várias gavetas, pega aqui, ó, vou enfiar o Espírito Santo aqui dentro dessa gaveta e vou fechar. Eu que vou conduzir a minha vida pessoal, minha vida profissional, a minha vida conjugal, a minha vida secular, é eu que vou conduzir. Mas se nós não deixarmos ser conduzidos por nós mesmos, pela carne, como está escrito em Gálatas, que a carne milita contra o espírito. E quando a carne está mais forte, ela vai prevalecer. E a carne, ela puxa o quê? Para as coisas do mundo, para as coisas erradas. Mas nós viemos daquele mundo, daquela mentira. E nós sabemos que aquilo ali é errado. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe o reino do Filho do seu amor, que é a luz do Evangelho. E Ele fez uma promessa: vós não serão órfãos, eu vou para que o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, habite em você, conduza você a toda a verdade. Amém. Mas o que está acontecendo? A gente conversa muito com o pastor, nós conversamos, né, a liderança, a igreja em si, ela está sendo enganada, porque elas querem receber esse espírito da mentira, que agrada a eles, que massageia o ego. Não, pode fazer isso aí, que isso aí está certo, pode continuar dessa forma aí, que não vai
não vai acontecer nada contigo. Aí vem uma sequência de coisas porque você ou eu estamos fazendo coisas que não é para fazer e vem a consequência. Aí às vezes a gente fica perguntando: oh meu Deus, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Por que, Senhor? Eu estou indo para a igreja, estou dizimando, estou isso, estou fazendo tudo e tal. Mas tem brechas que você e eu abrimos e o inimigo está dançando, sambando na sua cabeça, na minha cabeça, às vezes. E para que isso não aconteça verdadeiramente, nós temos que dar liberdade a esse Espírito Santo de Deus, um Espírito inabalável, como a pastora falou, o Espírito que vai te conduzir a toda a verdade. Amém. Porque nós não somos mais desse mundo, nós somos espirituais. E as pessoas que são espirituais, elas entendem as coisas espirituais que vêm do Senhor. Porque aqui na palavra está falando, ele vai falar o que ouviu do Pai. Volta aí mais um pouquinho, João 14:16. Olha, 14:16 diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Promessa do Senhor. Amém. Ele diz que Ele não vai nos deixar órfãos, Ele todo o tempo vai estar conosco, todo o tempo Ele vai estar conosco, mas nós temos que dar liberdade para que Ele nos conduza verdadeiramente. Porque, amados, o Espírito Santo de Deus, Ele tem sentimento, Ele se entristece, Ele se aborrece, Ele chora. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, por mais que a gente faça besteira, Ele intercede por nós com gemidos, Ele geme por nós. Amém. Isso é forte, amado, isso é muito forte, porque o Senhor nos deu esse maravilhoso Espírito, e Ele habita em nós. Ele é tão poderoso que Ele pode transformar a sua vida assim, ó, quando nós deixamos verdadeiramente. Amém. Mas só que nós, muitas vezes, amado, entristecemos o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes eu estou orando e choro, clamando pelo Senhor, e eu começo a chorar. Eu choro triste com certas coisas que acontecem dentro da igreja, que a gente está vendo, a gente está comunicando junto com o pastor, a gente está na mesma caminhada. Avalie o Espírito Santo de Deus, que vê, a gente só está vendo com os olhos normais, mas o Espírito Santo de Deus, ele vê dentro, ele vê o pensamento, ele sabe tudo, porque ele é o próprio Deus conosco. Glória a Deus. É o Senhor, Ele habita em nós. Essa é a verdade que o mundo não quer conhecer, porque o mundo quer viver do jeito deles. Eles não querem ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, mas sim pelo seu próprio eu. E a palavra de Deus diz: se o teu eu não morrer, como é que o Espírito de Deus vai habitar em vós? Você, às vezes, nós estamos cheios do nosso eu, cheio de ego, cheio de prepotência, cheio de tudo. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos esvaziar primeiro para poder ser cheio. Amém. O Senhor não vai encher uma pessoa que está cheia. Nunca vai encher uma pessoa que está cheia de ego, cheia disso, cheia daquilo, cheia de achismo. Não vai, de jeito nenhum. E Ele não vai usar essa pessoa que mal tira um tempo para buscar, que às vezes passam mais parte do tempo na internet, ou em jogo, ou em outras coisas triviais, do que buscando a sua presença.
ele se entristece. Ele se entristece comigo, com você, com várias pessoas. E isso não pode acontecer. Nós que servimos, nós somos espirituais de Deus. E quando nós agradamos o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele faz a promessa dele. A pastora começou orando, pedindo, se for da sua vontade, o Espírito Santo de Deus se manifesta nesse ambiente, que as pessoas venham ser tocadas, venham ser renovadas outra vez, para que possa ser conduzida por esse Espírito Santo. Eu sempre oro, Senhor, que o Senhor venha encher esse local, que o Senhor venha tocar as pessoas, porque nós, eu, o pastor, a pastora e muitos outros daqui vivemos um avivamento muito grande há 20 anos atrás. Quando nós começamos, a pessoa às vezes não podia subir no altar que caía, com tanta presença do Espírito Santo de Deus, com tanta unção, com tanta verdade. Mas às vezes o altar está contaminado. Como é que o Espírito Santo de Deus vai subir no altar, vai se manifestar? Se ele está triste com cada um de nós, se ele se move de tristeza, porque nós não confiamos nele, porque ele é o Espírito da verdade, verdadeira verdade do Senhor na nossa vida. Amém. E como é que ele vai se manifestar? Mas eu creio que essa igreja está sendo lavada, e o Senhor vai se manifestar poderosamente nesse local. Que as pessoas vão, eu tenho fé, nessa certeza que se for da vontade do Senhor, acho que vai ter vezes que a pessoa vai sair carregada daqui, com tanta presença. Uma gota somente da presença, da manifestação, a presença dele está aqui, da manifestação dele, essa igreja toda se incendeia, toda ela se incendeia. Para quê? Para incendiar outras pessoas, outro local, porque a igreja precisa ser incendiada, porque está fria, não está mais nem morta, está morna, perdão, não está morna, não está fria. E essa igreja precisa ser incendiada para incendiar outras pessoas. Eu creio nessa imersão do poder de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que agradar o Espírito Santo de Deus, porque Ele está chorando. Ele está chorando, às vezes Ele chora, Ele se entristece, como eu falei, para confirmar. Abra em Efésios 4:30, coloca aqui, Efésios 4:30. Já estou finalizando, amados. Oh, aleluia, glória a Deus. Seja baixo. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Aí. Não entristeça. O Senhor está falando, o Espírito Santo de Deus, não me entristeça, porque por mais que você me entristeça, eu vou continuar te amando, e eu vou continuar contigo. Se você der abertura, aí sim o Senhor vai fazer a obra verdadeira na minha vida. A palavra de Deus diz que nós não sabemos o que o Senhor quer para a nossa vida. Ele quer muitas coisas boas, coisas agradáveis. Ele não quer que passamos por certas situações, mas às vezes nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. E aqui nessa terra é a lei da semeadura. Se você plantar, você vai colher. Você vai colher, mas depois você vai colher outras coisas, porque quando você está colhendo as coisas do passado, você vai estar semeando coisas boas no presente, e lá na frente você vai colher, porque o Senhor é fiel na sua palavra. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Essa palavra de hoje, eu gostaria que vocês ficassem de pé.